trabalhar hoje com os irmãos aqui na nossa mensagem, no nosso sermão, tá bom? Ainda, né, nós estamos aí caminhando nesses dias, né, no Evangelho de João. A gente vai estar trabalhando ainda hoje em alguns desses textos, tá bom? Mas você já deve ter escutado esta frase, né, que está aí projetada na sua tela, né? O santo de casa não faz milagre, né? Claro que isso... claro que isso tem como origem, né, um texto das Escrituras, que é justamente o texto que nós vamos tratar isso com os irmãos, né? Mas é justamente uma expressão muito utilizada, né, quando muitas vezes, né, dentro de um contexto de proximidade, pessoas próximas de nós acaba não valorizando, né, aquilo que se tem. Nós estamos perto e nós não valorizamos aquilo que está muito próximo de nós e valorizamos aquilo que está longe, aquilo uma novidade, algo que se apresenta, algo que aparece e por aí vai, né? Aquele tipo de coisa. Olha, eu falei para o Zé tomar o remédio e ele não tomou, mas bastou o vizinho falar que o remédio faz bem, ele foi lá e tomou, né? É como um filho que sempre você coloca lá a carninha, coloca lá o alface, coloca lá o legumes, e ele nunca come. Mas aí ele vai na casa da vizinha, e vai na casa da tia, e lá ele come. E aí ele volta para você, ainda a mamãe, e fala assim: nossa, mãe, eu comi carninha, eu comi legumes, eu comi verdura, e a comida da tia é uma delícia, né? E aí você fica assim: poxa, mas eu faço tudo isso aqui em casa, e ele não come, e ele não gosta, né? Justamente é esse sentimento aí. É algo que tem no coração do ser humano, que é justamente essa dificuldade de reconhecer, ou de acreditar, ou de ouvir algo que está próximo dele, né? Muitas vezes o nosso coração tem essa dificuldade de honrar aqueles que estão próximos de nós. No nosso coração ainda luta com uma certa cegueira que impede a gente de reconhecer, de valorizar, de expressar as virtudes daqueles que estão muito próximos de nós. E aqui o problema, né, é quando o problema é que muitas vezes a gente acaba tendo essa tendência, né, de aos poucos minimizar, desprezar, desconsiderar aquilo que sempre nós temos. E isso reflete, né, um coração pecador nosso, ok? Mas o problema é que quando isso ocorre, quando nós nos referimos à pessoa de Cristo Jesus, sem dúvida o nosso coração luta, né? E é invadido muitas vezes pelo tédio, pela aversão às coisas normais, e optamos muito mais, os nossos olhos, os nossos corações, nós optamos aqui valorizar aquilo que é o novo, e muitas vezes a nossa vida fica sempre buscando o novo, né? Justamente para que a gente possa assim satisfazer o tédio, e aí nós corremos o risco de cair nesse pecado, de justamente não valorizar aquilo que temos, inclusive a pessoa de Cristo Jesus. E nós vamos ver que isso ocorreu e que Jesus faz um alerta sobre isso e que Jesus usa de uma exortação para com seus seguidores e os discípulos de Jesus quanto a essa questão. Por isso eu quero propor essa noite, meus queridos irmãos, 3 lições de valor para a vida em Cristo, que é justamente o tema do Evangelho de João, a nossa vida em Cristo. A proximidade não deve minimizar o valor, mas despertar o louvor a Cristo. A palavra não deve ser desconsiderada, mas recebida e creditada, porque ela vem de Jesus, tá bom? O distanciamento, né, a distância não deve diminuir a devoção, mas ela multiplica a fé no coração a partir de Cristo Jesus. E é isso que nós vamos trabalhar aqui essa noite, com o primeiro texto, que é João capítulo 4, versículos de 43 a 45, e eu quero ler para os irmãos, né, esse texto. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galileia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Daí que vem esse ditado, né? O santo de casa não faz milagre. Alguns acham que sim, tá bom? Quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhe boas-vindas.
E eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. É interessante que depois daqueles dias, 2 dias, ou seja, depois daqueles 2 dias, que como nós vimos nos versículos anteriores, que ele fica em Samaria depois de conversar com a mulher samaritana. A mulher samaritana dá o testemunho para os seus conterrâneos, as pessoas que ali habitavam em Samaria, e as pessoas se despertam para o ensino de Cristo Jesus, e Jesus então permanece 2 dias com eles. Depois desse episódio, depois dessa situação, não se sabe, daqui João não está dizendo que é o 3º dia, ele não está contando os dias, mas depois desta situação de Jesus em Samaria, então aqui João não quer definir um tempo, não significa aqui que ocorreu logo depois dele estar em Samaria, mas depois daquela situação, há essa nova situação aqui em que Jesus se encontra agora na Galileia e que João vai fazer um comparativo com os versículos anteriores da fé dos judeus, galileus e samaritanos, ok? E que vai agora usar dessa situação toda justamente para colocar aqui em evidência o tipo de fé que os galileus, os judeus e os samaritanos tiveram a partir dessa convivência com Jesus. É interessante que na terra que Jesus nasceu, na Judéia, e na terra que ele viveu na Galileia, tem uma postura diferente quando se encontra com Jesus, diferente dos samaritanos. Na Judéia, embora os discípulos colocam a sua fé, ainda há muita resistência. Isso é descrito no capítulo 2, versículo 11, né? Os judeus da Judéia questionam a autoridade por ocasião da purificação do templo, lá no capítulo 2 ainda. Falta ainda o entendimento dos discípulos. Ainda no capítulo 2, versículos de 23 a 25, né? Muitos demonstraram aqui uma fé, ficaram maravilhados com os milagres que Jesus e as maravilhas que Jesus fez na Páscoa, mas eles ficaram apenas maravilhados e não demonstraram a fé adequada a Cristo Jesus. Isso tudo está lá no finalzinho do capítulo 2, versículos de 23 a 25. Inclusive, são os mesmos aqui que dão as boas-vindas a Jesus. São esses mesmos que viram em Jerusalém as maravilhas que Jesus tinha feito na festa da Páscoa. Eles presenciaram isso, ficaram maravilhados com aquilo, mas lá no finalzinho do versículo, do capítulo 2, a fé deles, a admiração deles, não contagiou Jesus, porque Jesus conhecia o coração deles. Era uma fé questionável, não é? O próprio Nicodemos, lá no capítulo 3, né, ele começou a dar os primeiros passos a esse entendimento de nascer de novo, mas ainda está titubeando na fé, né? A retirada da própria... Quando Jesus se retira da Judéia por ocasião do batismo, justamente é diante de uma confrontação dos fariseus, questionando, né, o batismo de Jesus, comparando o batismo de Jesus e de João Batista. É interessante também que na Galileia, né, apesar de ser bem recebido agora por esses galileus, esses mesmos que viram as maravilhas de Jesus lá na Páscoa em Jerusalém, eram provavelmente aquela turma que se admirou, mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia o coração. Isso está lá no capítulo 2, versículo 23. É nesse contexto, então, que o Senhor Jesus e que João apresenta essa declaração de Jesus aqui, que nenhum profeta tem honra na sua própria terra. Ela é justamente um contraste aqui entre Judéia, galileus e aquilo que os samaritanos fizeram. Samaria, justamente lá, como nós observamos nas últimas 3 semanas, né? Jesus não faz nenhum milagre, Jesus não faz nenhuma maravilha, Jesus não muda, né? Não resolve inclusive o problema de água, né, da mulher ali, que ela estava questionando Jesus, a questão da comida com os discípulos. Em Samaria, Jesus não faz nenhum milagre. Apesar das maravilhas ter sido feitas em Jerusalém, os galileus terem presenciado milagres, diante dos samaritanos não houve nenhuma maravilha ali.
a cura, né, que se seguirá, inclusive, diante desse texto, justamente vai evidenciar esse tipo de fé que os galileus tinham. Uma fé agora com base apenas naquilo que Jesus poderia fazer, ou podia fazer, diferente dos samaritanos. Por isso, parece que aqui as boas-vindas dos galileus, no que se refere à proposta de João apresentar isso, parece ser muito mais uma ironia, né? Olha, eles dão as boas-vindas a Jesus, mas ainda apenas maravilhados, ainda não entendendo quem é a pessoa de Cristo Jesus. Enquanto ainda a comunidade judaica se opõe à autoridade de Jesus. Mas é interessante que os samaritanos declaram que Jesus era o Salvador do mundo. Está entendendo aqui, irmãos, a diferença de fé que João quer propor? É por isso que Jesus, e é dentro desse contexto, então, que Jesus faz essa declaração, essa exortação. E é uma declaração bastante forte, bastante pesada, e que parece assim, poxa, mas será que Jesus está apenas aí triste por aquilo, pelo reconhecimento? Não, não é isso. O que Jesus está afirmando é que eles deveriam ter a visão correta, justamente por estarem inseridos num contexto agora da nação do pacto, né? E não tem. De conhecer a palavra de Deus, de conhecer as promessas do Antigo Testamento, de ser o povo da promessa, mas não reconhece esse Deus que se apresenta a eles agora. É interessante, meus queridos irmãos, é isso que Jesus exorta, esse cuidado. Olha, eu estou aqui, eu estou na presença de vocês. Eu até teve uma mensagem que eu falei, alguns domingos atrás eu preguei sobre isso, né? Você reconheceria Jesus se ele estivesse na sua frente? É interessante isso, porque Jesus está afirmando, olha, não honra, as pessoas não dão a devida honra àquele que é Cristo Jesus. Infelizmente parece que, e aqui é algo curioso, é que eles estão próximos de Jesus, eles estão numa convivência diária com Cristo Jesus, eles convivem com Jesus. Mas infelizmente parece que essa proximidade não foi aí suficiente agora para atingir o coração e provocar a verdadeira adoração, um verdadeiro fervor, a verdadeira empolgação para com Jesus, diferente comparado aos samaritanos. Infelizmente a maioria de nós parece que caminhamos aí, trilhamos num determinado momento da nossa vida cristã, da mesma forma que essas pessoas, em que nós começamos bem, nós começamos empolgados, nós começamos animados, fervorosos, e depois entramos numa certa normalidade de proximidade com Deus, e que Jesus é apenas Jesus está ali, parte da minha vida, né? Eu até de vez em quando lembro de orar, de agradecer, mas não é esse tipo de relação que Jesus deseja. Não é verdade? Não é esse tipo de devoção que Jesus exige e que Jesus quer de nós. Onde agora essa proximidade não deveria fazer esfriar o nosso coração, mas pelo contrário, deveria agora fazer com que a gente visse ainda mais, reconhecesse ainda mais e desse a Cristo Jesus o verdadeiro louvor e honra devido. O que Jesus está propondo é que a gente possa agora abandonar esse pecado do coração, que muitas vezes aquilo que nós temos, nós não valorizamos, ou pelo menos não damos o devido valor que aquilo merece. Sabe por quê, irmãos, isso ocorre? Porque muitas vezes o nosso coração ele está muito apegado às questões de novidade, às empolgações que o mundo traz. Não é verdade? E parece que Jesus precisa se reinventar, né? Se mostrar de forma diferente para que eu possa agora me empolgar e honrá-lo como devia. Não é assim. O Jesus que nós cremos, ele é o mesmo em toda a eternidade.
Não é verdade? E é claro que dia após dia ele vai fazendo maravilhas na nossa vida, e a normalidade do nosso dia a dia não pode esfriar o nosso amor, a nossa devoção, a nossa adoração ao Senhor. É interessante porque nós estamos na presença de Deus, você é um crente que ora ao Senhor todos os dias, está na presença de Deus, mas muitas vezes nós caímos, parece que num automático, e que nós não damos a honra que deveria ser dada ao Senhor. E aqui é o grande perigo, e eu quero desafiar você a avaliar isso. Avaliar como anda a sua devoção, a sua adoração ao Senhor. E olha só que interessante, antes nós tínhamos aquela mentalidade, talvez, de adorar o Senhor apenas na igreja. Hoje nós não temos, mas isso não te impede de ser um adorador do Senhor. Porque a adoração, a nossa vida de adoração, ela é diária. De honrar o Senhor é uma vida diária. Não apenas ficar apegado, né, às novidades. Existe um livro chamado A Glória de Deus Revelada em Nossa Fraqueza, né? A Graça Extravagante de Deus, de uma autora chamada Barbara Dwight, né? Uma americana. E é muito interessante porque essa mulher, né? Ela não é pastora, né? Mas ela é uma escritora, ela vai falar sobre a graça de Deus. E o quanto nós muitas vezes precisamos presenciar da graça de Deus nas coisas corriqueiras do nosso dia a dia. De como nós precisamos lembrar da graça de Deus naquilo que nós consideramos chato do nosso dia a dia. E talvez o seu dia a dia esteja sendo chato, não é verdade? Sem muita novidade, porque você esgotou todas suas séries do Netflix. Não tem mais o que fazer, é trabalhar em casa ali, tal. E como a gente enxerga a graça de Deus nesse cotidiano, muitas vezes, nesse marasmo que a gente às vezes vive. Não é verdade? Ela diz assim, que você precisa contemplar frequentemente a cruz de Cristo para pensar apropriadamente a respeito de si mesmo. A cruz o faz lembrar que você é um filho amado e é um bem precioso. Ainda quando você era um pecador perdido, Deus o amou e o enviou seu filho para morrer por você. Romanos 5:8. Por seu próprio prazer, o Pai escolheu você antes que o mundo fosse criado, para que a sua própria alegria, Jesus julgou que valeria a pena sofrer a tortura brutal, a fim de ganhar você para Ele mesmo. Se você tem perdido a noção de honra ao Senhor, de glória ao Senhor, você precisa voltar e contemplar a cruz de Cristo Jesus novamente. Porque a cruz agora nos revela verdades sobre nós, desesperadoras, e quando eu olho para isso, eu digo, meu Deus, Senhor, obrigado pela tua graça. Obrigado, Senhor, porque pela tua graça em minha vida. Não é verdade? Por isso, quando nós falamos de Cristo Jesus, nós devemos honrar, nós devemos zelar, nós devemos contemplar, nós devemos glorificar de forma diferente daquilo que eu olho para as outras coisas que eu olho para o meu dia a dia. Jesus não é mais do mesmo, tá bom? Ele não é mais do mesmo. Ele deve ser honrado. E por isso aqui fica a exortação para nós. A proximidade não deve minimizar o seu valor a Jesus, mas deve despertar o louvor a Jesus Cristo. Mas Jesus continua aqui conversando, né? E aqui se apresenta uma nova situação, João se apresenta uma nova situação, porque agora a palavra não deve ser desconsiderada, mas recebida e creditada porque ela vem de Jesus. Nessa situação, nesse ambiente onde a honra não foi apresentada a Cristo Jesus de forma adequada, se apresenta uma situação agora de possibilidade de milagre de Jesus. E diz assim, mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. Lembra do primeiro milagre de Jesus? A gente já falou sobre isso aqui também. Está aí no YouTube essa mensagem, depois você pode assistir.
E havia ali um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o teu filho continuará vivo. E o homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Jesus está agora em Caná da Galileia, onde ele realizou o primeiro milagre, né, de transformar a água em vinho. E este oficial aqui, que se apresenta a Jesus, ele se apresenta a Jesus levado ao desespero, a uma questão agora extremamente difícil, que é com relação à saúde do seu filho. Provavelmente ele era alguém importante na corte do rei Herodes Antipas, né, que foi o tetrarca da Galileia entre 4 a.C. a 39 depois de Cristo. Então ele era alguém importante, ele era um funcionário do rei, um funcionário público, né? Alguém de grande importância aqui, que parece não buscar em Cristo Jesus agora as últimas esperanças para o problema que ele enfrentava. Ele busca em Jesus agora o último recurso, talvez, daquilo que ele estava enfrentando. Ou seja, o que move esse homem justamente é o desespero, né? Agora Jesus, ele não está atrás de Jesus por causa de uma fé salvífica, ou por uma questão teológica, ou por uma questão de conhecimento de Jesus, mas ele justamente busca ajuda. Ele busca ajuda de Cristo Jesus. Jesus não... mas é interessante que Jesus aqui não dirige a essa exortação, e ele vai dizer aqui: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Ele não diz diretamente a esse homem, mas parece que ele diz isso para todos que estavam ali junto dele. Jesus, inclusive, utiliza do plural aqui, não é verdade? Milagres, claro que ele não promove, não produz uma fé genuína, mas ele tem grande valor, ele tem grande valor, né? Para despertar em algumas situações os primeiros passos de fé a Cristo Jesus. Os milagres são importantes, muitas vezes, para despertar pessoas céticas, né? E levar a outros passos seguintes a fé em Cristo Jesus. Mas o milagre em si, ele não produz redenção, ele não produz salvação, porque senão a nossa fé é uma fé vazia. E esse homem, justamente, ele está nessa situação e condição. Mas algo interessante no texto é que esse homem, ele demonstra uma fé interessante também, porque ele não se importa com a metodologia de Jesus curar o seu filho. A propósito, alguns acham que esse é o mesmo caso do oficial centurião, né, gentil, lá em Mateus 8, 5 e Lucas 7, o que não parece ser, tá bom? Parece ser um caso diferente, apesar das semelhanças. O centurião fala do servo, aqui ele está falando justamente do filho, tá bom? Parece ser uma outra situação. Mas o fato é que esse homem, ele não está agora preocupado com a metodologia, como Jesus fará isso. Ele não se importa como Jesus fará para curar o seu filho. E ele segue uma simples orientação de Jesus. Jesus não faz um milagre na presença deles ali, mas um milagre que foi testemunhado pelo homem e pelos seus seguidores, e pelos seguidores de Jesus, é testemunhado posteriormente. É interessante, meus queridos irmãos, não seria frustrante, diante desse desespero, diante dessa cena, você estar na presença de Jesus e receber essa orientação que Jesus deu? Jesus simplesmente diz: pode ir, o teu filho continuará vivo. Parece até ser frio da parte de Jesus. Ei, pode voltar. Teu filho está vivo. Estou exagerando aqui, tá bom?
esse homem e todos na presença de Jesus, agora, eles teriam de confiar no que Jesus está dizendo, nessas pouquíssimas palavras de Jesus. Jesus não ora, Jesus não impõe as mãos, Jesus não faz nada, Jesus não se transporta lá para o local onde está esse menino, ele não volta com esse homem para ver a situação desse menino, simplesmente ele diz: Jesus, volta que o seu filho vai continuar vivo. Parece frustrante esse negócio, essa metodologia de Jesus. Mas sabe o que Jesus está desafiando esse homem? E aí o texto diz, no finalzinho lá: e o homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Confiar na palavra de Jesus é mais desafiador que confiar no que de fato estou vendo e presenciando, não é verdade? Confiar nas ordens de Jesus é mais desafiador do que ver o que Jesus está fazendo e pode fazer. Os galileus não viram o milagre, o homem não viu o milagre, mas apenas teve de confiar, e não só isso, ele voltou como Jesus havia ordenado. O que Jesus disse foi o suficiente para ele. Diferente dos galileus, a palavra de Jesus foi o suficiente e ele aceita isso. Não é? Parece que os galileus, assim como Tomé, têm que ver para crer. Esse homem, ele, apesar do desespero, ele entende, é isso, e ele volta. Ele volta na esperança de que aquilo que Jesus estava dizendo aconteceria. Eu me lembro de uma ilustração, de uma historinha muito bacana, que diz que um homem estava ali curtindo a sua vida, dirigindo o seu carro numa estrada sinuosa que era uma serra, e estava ali curtindo, e de repente o seu carro, ele roda na pista e ele cai no precipício, e ele consegue, né, sair do carro ali e se segurar num galho de árvore. Mas ele não consegue enxergar o fundo do precipício porque era um dia cheio de neblina. E ele não consegue ver o fundo do precipício. Ele não consegue enxergar nada. Ele simplesmente se agarra naquele galho e ele grita por socorro e ninguém o ajuda. Até que ele resolve então orar, pedir para que Deus o ajudasse. E aí ele escuta uma resposta da sua oração, uma voz que dizia: solta o galho. E ele fica surpreso com a resposta da sua oração. Soltar o galho? Mas eu não enxergo o fundo disso aqui. Como é que eu posso soltar o galho se eu estou... eu não sei aqui a profundidade disso. E ele escuta de novo: solta o galho, solta o galho. Mas esse homem estava ferido e ele morre naquele local. E depois de algum tempo, os socorristas chegam ali e acham e veem aquela cena, aquele homem ali morto, e acham aquela cena inusitada. Porque aquele homem morre agarrado àquele galho apenas alguns metros do chão. E que se ele soltasse o galho, ele teria sobrevivido. É apenas uma ilustração para a gente aqui visualizar esse tipo de coisa. A palavra de Jesus é o suficiente, meus queridos irmãos. A palavra, simplesmente Jesus diz: volta, seu filho vai ficar vivo, confia nisso. Ele não fala mais nada. A palavra de Jesus é suficiente. Eu quero apresentar aqui alguns textos para nós que deveriam assim renovar a nossa fé na palavra de Cristo Jesus. É claro que o texto aqui se atribui a Deus, né? Mas olha, Jesus se enquadra nisso aqui. Deus não é homem para que minta. Deus não mente. Jesus não mente. Nem o Filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Senhor Jesus não é um político, ele não é alguém que muitas vezes, como nós fazemos: olha, eu vou lá, mas não vai. Eu prometo fazer uma coisa e não faço. Olha, eu vou te devolver o martelo e não devolvo. Não é verdade? Olha, eu vou fazer aquilo, minha querida esposa, e não faço. Jesus não é esse tipo de pessoa. O que ele faz, ele cumpre. E você crê nisso? A palavra de Cristo Jesus é o suficiente.
Já houve um tempo em que a palavra de duas pessoas era o suficiente, né? Não precisava ter, dizer até que a palavra é o bigode, né? A palavra está aqui no meu bigode, né? Confia no bigode. O que eu estou prometendo eu vou cumprir. Não é verdade? Ainda em João, capítulo 16, versículo 33, olha o que Jesus diz. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Você confia nisso que Jesus está dizendo? Você confia? Pode dar um amém aí, tá bom? Assim eu sei que você está ouvindo a mensagem também, participando aqui com a gente. Você confia nisso? Jesus está dizendo, você confia no que Jesus está... Olha, Jesus está dizendo, vai ter aflição. Contudo, tenham ânimo, tá bom? Eu venci o mundo. Jesus já venceu Jesus venceu o pior dos nossos problemas, a morte. Ok? Se Jesus está dizendo, olha, tenham ânimo. Estamos começando uma semana. Tenha ânimo, renove o seu ânimo no Senhor. Tenham a paz nele. Ainda em João, capítulo 10... o versículo 1, versículo 7, versículos de 9 a 11, versículo 14, olha o que Jesus vai dizer. Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Então Jesus afirmou de novo, digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta, quem entra em mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Você confia nisso? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida, dá vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Você conhece o bom pastor? Se o bom pastor deu a vida, se o bom pastor protege, se o bom pastor cuida, o que eu vou duvidar de Jesus? Por que o meu coração fica titubeando? Por que o meu coração não segue o que Jesus está dizendo? Por que o meu coração fica temeroso com aquilo que Jesus está afirmando? E eu fico procurando outras coisas, outras novidades, outras formas de adquirir confiança, fé, ânimo, alegria, felicidade. Você conhece o pastor que você tem? Não eu, tá bom? Você não sou pastor. Você conhece o pastor Jesus que cuida de você? Ele está dizendo, é ele que está falando. Se ele está falando, acredite nisso. Ainda, João 11:25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Se estamos vivendo, olha, a gente está contabilizando pessoas mortas, né? Que dias tenebrosos que a gente tem vivido, que dia que a gente vive com medo de ligar a televisão, né? Eu estava antes do culto aqui vendo as estatísticas da prefeitura de Jundiaí, mas infelizmente mais pessoas estão morrendo por causa do coronavírus, e isso é triste demais, não é verdade? Isso é algo que nos traz angústia, tristeza, aflição, mas Jesus afirma ainda que morra, viverá nele. Uma vida eterna. A nossa vida neste mundo pode se encerrar, mas o que é proposto para nós é uma vida muito melhor do que aquilo que nós temos aqui. Você crê nisso? Você crê no que disse Jesus? Queridos irmãos, renove aí as suas forças naquilo que o Senhor Jesus está dizendo. Não no que os outros, não é qualquer um que está falando. O homem creu na palavra de Jesus. O homem simplesmente voltou, que é o que nós vamos ver aqui. E não deixou a distância diminuir, né? A devoção. E multiplicou a fé no coração das pessoas. A distância não diminui a devoção. E multiplica a fé no coração em Cristo Jesus. Estando ele ainda a caminho, seus servos viram
vieram ao seu encontro com a notícia de que o menino estava vivo. Quando ele perguntou que hora seu filho tinha melhorado, eles lhes disseram: a febre deixou ontem, a 1h da tarde. E então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os da sua casa. E este foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galileia. Provavelmente ele desse sentido aqui o mar da Galileia, provavelmente agora ele mora na região, ali nesta região, e os servos agora vêm de encontro com ele trazendo boa notícia. Naquela época não tinha celular, não tinha WhatsApp. Olha aí, mandam, vê aí se o que Jesus fez, olha, Jesus mandou voltar a falar que ele ia ficar vivo, manda aí se aconteceu isso, manda um vídeo aí dos meninos para ver se, para provar que o que Jesus falou é verdade. Não tinha isso. Ele viajou quase que um dia aqui, parece, para constatar aquilo que Jesus havia mandado e ordenado. Já imaginou o desespero disso, meus queridos irmãos? E aqui há uma repentina cura por volta de 1h da tarde, onde o Senhor Jesus cumpre no exato momento, apesar dele não ter visto, e nem aqueles que estavam junto com Jesus ter visto, aquilo que Jesus disse. Mas a distância é interessante agora, meus queridos irmãos. Ele vai se distanciando de Jesus, mas se aproxima do que Jesus fez. Quanto mais ele volta com base naquilo que Jesus mandou ele fazer, mais ele está perto de presenciar aquilo que Jesus de fato fez. O deixar Jesus em obediência à sua ordem não minou a sua fé, mas o texto diz inclusive que multiplicou a sua fé, ou a fé no coração de outras pessoas, porque a sua própria casa agora passou a crer em Cristo Jesus. Assim, creram ele e todos da sua casa. É interessante porque essa expressão que eu acabei de ler, assim creram ele e todos da sua casa, ela vai ser descrita algumas vezes no livro de Atos, como por exemplo, Atos capítulo 10, versículos de 1 a 2. Ali na casa de Cornélio, quando ele crê em Cristo Jesus pela pregação de Pedro, e todos da sua casa creem também. Essa mesma expressão é utilizada depois em Atos 11:14, né? Também dessa mesma situação aqui. Ainda em Atos 16, de 14 a 15, na casa de Lídia, né? Da mulher chamada Lídia, vendedora de tecido, que ouvindo a pregação de Paulo, se converte e todos da sua casa creem em Cristo Jesus. Essa mesma expressão, onde uma pessoa crê e todos da sua casa creem, é usada lá também na história do carcereiro, que agora que está cuidando de Paulo e Silas, e diante de um terremoto ali fica assustado, e ele crê no Evangelho, e ele e sua casa creem em Cristo Jesus. Depois, de novo, lá em Atos capítulo 18, versículo 8, parece que essa vai ser a tônica aqui do negócio. Sabe por quê, meus queridos? Porque o distanciamento não faz diminuir agora a devoção ou a obediência à palavra de Jesus. Pelo menos não deveria, mas faz multiplicar a fé no coração dos seus familiares. E aqui o grande desafio: nós estamos distanciados, né, desse contexto de igreja, mas nós não estamos distanciados de Cristo Jesus. Nós não estamos distanciados dele. Apesar de estarmos distanciados da igreja, de nós muitas vezes não presenciarmos a comunhão, de ver aqui os nossos queridos irmãos, nós podemos ver agora o que Jesus tem feito e somos testemunhas disso. O homem, quanto mais se afasta da presença física de Jesus, mais ele se aproxima do que Jesus disse e testemunha a verdade sobre aquilo que Jesus havia falado. E multiplica essa verdade no coração da sua família. Você vai sair deste isolamento mais crente?
mais fervoroso ao Senhor, mais disposto a evangelizar? Eu sei que não é fácil aí esse tempo, muitas vezes confinado dentro de casa, não é? Que nós temos aí confusões e tudo mais, mas os seus filhos, seu marido, sua esposa, sairão desta quarentena, né? Mas com uma visão mais correta de quem é Cristo Jesus. A sua fé tem sido multiplicada no contexto da sua casa. O Cristo que você crê, as palavras que Ele tem te dito todos os dias, tem sido algo importante e a tua família tem presenciado isso na sua vida? Meus queridos irmãos, esse homem, quanto mais se afastava da pessoa física de Cristo Jesus, mais se aproximava daquilo que Jesus havia feito e dito para ele. Eis aqui o grande desafio. Por isso, precisamos valorizar o nosso Senhor Jesus. Santo de casa faz milagre? Faz milagre. Está perto de nós. Está todos os dias, no cotidiano, derramando as suas maravilhas sobre as nossas vidas, nos protegendo, nos guardando, nos animando. Queridos irmãos, que o Senhor possa, em nome de Jesus, renovar a sua fé, justamente renovar o seu vigor espiritual, a sua alegria na salvação, a sua devoção ao Senhor, e que você honre ao Senhor, amém? Amém ou não? Amém? Que você nessa semana dê a devida honra a Cristo Jesus, a honra que só Ele merece.